Palavra poderosa do coração de Deus para a sua vida hoje. Êxodo no capítulo 13, versículo 17. Eu vou ler rapidinho, preste atenção no que Deus vai falar com você hoje. E aconteceu que quando o faraó deixou o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. E assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou de diante do povo a coluna de fogo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigada por nós estarmos aqui neste lugar, Espírito Santo. Senhor, o meu coração se alegra porque mais uma quarta-feira eu posso estar na tua presença. Pai, nem todas as pessoas têm a oportunidade hoje de vir aqui te adorar porque estão trabalhando, porque estão cansadas. Mas eu escolhi estar aqui nessa noite. Obrigada pelo fôlego de vida, Jesus. Olha para a tua igreja agora, Deus. Vai derramando uma unção poderosa sobre este lugar agora. Em nome do Senhor, eu quero declarar sobre esta noite agora, Jesus, uma unção sobrenatural sobre esta casa. Acampa os teus anjos em todos os muros desta igreja, na rua, na porta, no altar, aonde tiver alguém com fé, aonde tiver alguém com visão espiritual, possa sentir o céu se mover aqui nessa noite, Jesus. Pai, eu sou o instrumento do Senhor, mas eu não tenho serventia para nada a não ser para te adorar. E a tua igreja veio cheia, veio aqui, Deus, para receber do Senhor. Tem pessoas cansadas, tem pessoas desanimadas, tem pessoa que achou que era só mais uma quarta-feira, tem pessoas que veio aqui só pelo hábito de vir, mas que se a tua glória manifestar neste lugar, essa pessoa vai ver que o Senhor marcou o encontro com ela. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem convence, é o Senhor quem trabalha, e eu creio nesta campanha de um Deus que provê, de um Deus que restaura, de um Deus que providencia, de um Deus que faz o milagre acontecer. E é por isso que eu estou aqui, porque eu sou o milagre do Senhor. É por isso que eu canto, porque eu sou o milagre do Senhor. Então o Senhor tem liberdade nessa igreja. O Senhor tem liberdade nessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar glorificando a Deus. Você vai intimar o irmão que está do seu lado. Diz, hoje é quarta-feira. Está querendo esfriar. Você vai permitir? Irmãos, que só vai esfriar aí do seu lado se você permitir. Jesus está aqui, não tem como. Não tem como chegar na presença do Senhor e sair frio. Eu gosto de ser crente e gosto de pregar de Jesus porque eu sinto a presença dele. E se você der liberdade, a presença de Deus está nessa casa, nessa noite. Não é só uma quarta-feira. Não é só mais um culto da qual nós viemos aqui com o hábito de quarta-feira, de louvar o Senhor, de cantar o Senhor. Nós viemos aqui porque nós queremos ser mudados e transformados. Nós queremos ser cheios da presença de Deus. Quem quer ser cheio? Diz, eu quero, Jesus, eu quero ser cheio. Uns estão cansados, outros estão roucos, outros estão sem fôlego. Eu falei, Senhor, enquanto eu tiver fôlego, eu vou louvar o Senhor. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou estar na tua presença.
E o Senhor me levou hoje a uma mensagem muito especial. O Senhor falava com o meu coração, porque em todos os momentos, essa semana eu falei para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor guie os meus passos. Eu preciso que o Senhor oriente as minhas ações. Eu preciso que o Senhor fale para mim o que eu tenho que fazer, irmãos, porque eu confesso para os irmãos, eu não consigo fazer nada se Jesus não falar comigo. E eu brincava hoje com uma pessoa, falei assim: eu sou uma crente muito mal acostumada, porque eu costumo ouvir a voz de Deus todos os dias falando comigo. Aí essa pessoa falou: mas porque você fala com o Espírito Santo? Eu falei: não só porque eu falo, porque Ele fala comigo. Só que tem semanas, irmãos, que parece que o céu fica de bronze assim, e você fala: Senhor, será que é o Senhor falou agora? Parece que a sua voz não está tão forte, parece que algo não está acontecendo. E aí eu falei: Jesus, se o Senhor não falar comigo, eu não consigo seguir. E aí eu pude ver o Espírito Santo de Deus falando comigo: o que você quer que eu fale? Eu falei: não, eu quero que você senta aqui e me ajude a trabalhar, porque eu nem trabalho, não estou dando conta. Sabe aquela semana que você senta assim e fala: parece que eu não estou dando conta de trabalhar. Vim trabalhar, estou aqui para cumprir meu serviço, estou fazendo as minhas obrigações, mas se você percebe que o seu corpo está ali, mas acha que a sua alma já foi embora. E eu me senti assim, e o Espírito Santo de Deus falou assim: então eu vou sentar para trabalhar com você. E eu louvo a Deus, porque eu senti a presença de Deus durante todo o dia trabalhando comigo. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que estão assim, desta maneira, e falou com Deus: Senhor, por que o céu está de bronze? Porque parece que eu estou orando e não estou sentindo, parece que as coisas não estão fluindo, parece que eu não estou fazendo com vontade. E Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou contigo. Eu estou contigo. Você pode glorificar sem vontade, você pode adorar sem vontade, você pode vir para a casa de Deus sem vontade, mas Ele ainda detém o controle da sua vida. E mesmo que você não sinta, não significa que Ele não está com você. E mesmo que você não veja, não significa que Ele não está na tua casa. E mesmo que a promessa ainda não se cumpriu, não significa que Ele esqueceu de você. Mas quando existe algo Deus fazendo na nossa vida, eu sempre costumo dizer que para o crente parece que o negócio é mais difícil. Diga por irmão: é ou não é mais difícil? Se fosse para outras pessoas, você pode ter certeza, seria muito mais fácil. Mas Deus te escolheu e fez uma promessa na tua vida. Quando eu olho para essa palavra do livro de Êxodo, no capítulo 13, a partir do versículo 17, onde nós começamos a ler, isso aqui já mostra a vida difícil de um cristão, irmãos. De um cristão que está dando glória a Deus e aleluia, porque Deus tinha tirado o povo de Israel lá do Egito. Eles estavam cativos. Você sabe o que é um povo cativo por mais de 400 anos? Nasce um, nasce o outro, e vai indo e nada acontece. Famílias amaldiçoadas, pessoas sendo amaldiçoadas. Nós lemos aqui, irmãos, que até os ossos de José era um desejo dele que voltasse para a sua terra, porque não queria ficar no Egito, porque Egito é lugar de provação, Egito é lugar de escravidão. E mesmo que Deus te honre em muitos Egitos, mesmo que Deus te honre, mesmo diante de muitos lugares, que às vezes não é o lugar que realmente Deus te quer, porque Deus exalta, irmão. Você pode estar na maior prova que for, que Deus exalta. Você pode estar longe de casa, que Deus exalta. Você pode estar em situação difícil, que Deus exalta. Mas situação difícil não dura para sempre. Escravidão não dura para sempre. Por mais que Deus nos honre, por mais que Deus nos abençoe, Deus está dizendo: eu tenho um lugar preparado para ti. Você tem casa para voltar, você tem herança para tomar posse. E foi isso que Deus fez com o povo do Egito. Deus está dizendo para eles: eu quero que vocês voltem para casa. Eu sei que vocês têm casa aqui, eu sei que está todo mundo empregado, eu sei que vocês comem, mas eu quero dizer, lá em Israel tem pão quentinho, lá em Israel tem sua casa. E sabe o que o Espírito de Deus está dizendo aqui nessa noite? Eu preciso te lembrar que por mais que está confortável, tem um lugar melhor para você ainda.
Por mais que você já se acostumou com a prova, porque tem pessoas aqui que orou essa semana e disse: Senhor, eu já me acostumei. Está tudo bem, Jesus. E você sabe que Deus está falando com você. Você falou: Senhor, já acostumei. É assim mesmo. Não muda mesmo, não vai mesmo. Eu te dou honra e graças, Deus. Você até adorou o nome do Senhor essa semana, dizendo: Senhor, tá bom, tá tudo bem. O Senhor quer? Tá bom, vai permanecer assim. E Deus está dizendo: não vai permanecer assim, porque eu tenho um lugar de honra preparado para você. Aquele povo já estava acostumado. Serviço, dinheiro, trabalhava, tudo bem, não estava no seu país, estava longe de casa, mas Deus um dia te fez uma promessa. E a promessa não é viver sofrendo, humilhada, correndo, preocupada como vai ser amanhã e como você vai agir de certas formas. E Deus está dizendo: não se preocupe pelo dia de amanhã, porque eu estou no comando. Vou te tirar você dessa escravidão. Irmã, como assim? Tem gente na escravidão? Tem, irmãos. Tem gente que está em escravidão de casamento, de relacionamentos, problemas familiares, escravidão com dívida, escravidão com problema na justiça. Só Deus sabe o tanto que você se prende por inúmeras situações. Mas nós estamos aqui nessa noite para proclamar um dia de libertação sobre a tua vida. Não dá para viver escravo, sofrendo a vida inteira. Deus quer você alegre, feliz como Ele te fez. Ele quer que você volte para casa. E assim, essa promessa que Ele fez para aquele povo, Deus usou Moisés e tirou o povo do Egito e falou: vamos embora todo mundo para casa. E está todo mundo indo feliz, contente. A Bíblia diz que é mais de 3 milhões de pessoas indo, voltando feliz para casa. Só que você lembra que a vida do cristão não é muito fácil. Volta a olhar para ele e dizer: não é muito fácil. Todo mundo feliz voltando para casa, aí Deus vem, chama seu servo Moisés e diz para o povo: o negócio é o seguinte, é para dar meia volta e ninguém vai pelo aquele caminho, vai voltar pelo caminho do mar. Para que, Jesus? Eu imagino que Moisés falou para Deus: para quê? Como assim? Que está mais perto ali, ó. Acho que ele tem um caminho mais fácil. Ele falou: eu quero que vocês voltem. E a pior coisa, irmãos, é quando Deus dá uma ordem que a gente fala: Jesus, vai doer. Por que o Senhor está me pedindo isso, Jesus? Por que, Jesus, isso? Mas sabe uma das coisas que Jesus fica muito feliz? É quando você diz isso para Ele: por que, Jesus? Por que, Senhor? E aí você está dizendo, Deus está dizendo: eu estou te ouvindo, meu filho. Todos os seus porquês. Estou respondendo todos os seus para que isso? Você crê que tem resposta de Deus para quem fez pergunta para Deus? Agradeça a Deus porque tem vindo respostas sobre a sua vida. Você vai entender muitas coisas que estão acontecendo. Porque muitos de nós sofremos e falamos: Senhor Jesus, por que as coisas mudou? Por que no decorrer da caminhada? E Deus está dizendo: eu quero que você continue falando comigo, porque eu vou te mostrar um caminho excelente. E aquele povo, quando Moisés falou: vamos embora, gente, você está comigo? Nós vamos para casa. E aí voltaram para um lugar, irmãos, que muita gente fala: meu Deus, Deus mandou Moisés fazer acampamento em Piriote, que era um beco sem saída. Irmão, você sabe o que é um beco sem saída? Quem já assistiu algum filme que está alguém num beco sem saída? Hã? Alguém de vocês já esteve num beco sem saída? Sem ser espiritualmente, alguém já esteve num beco sem saída, errou a rua e chegou lá, teve que dar uma ré no carro e virou e não sei o quê, ou às vezes de noite. Já esteve num beco sem saída, irmão? Só quem esteve num beco sem saída sabe o tanto que é difícil. Um dia o pastor colocou nós num beco sem saída. Nós estávamos lá no Rio de Janeiro.
Não sei se foi o pastor na frente ou se foi o irmão Zé Roberto. Mas nós em 2 carros, num beco sem saída. Passamos um dia difícil, procurando um hospital, o pastor fazer hemodiálise. Aí nós tínhamos a irmã Juliana, vestido vermelho. Quando chegou no hospital, o segurança falou, não tira essa mulher do carro, porque aqui, se alguém vê de vermelho, morre. Já prende a Juliana no carro, vai nós para o hospital, e passa aquele dia de prova, e até que nós vai para o evento. Sai do evento 10 e pouco da noite, passa para vindo aquelas favelas pegando fogo para tudo quanto é lado, pneu, sofá e aquele trem, não pode errar a rua. E se tem uma coisa que GPS não é de Deus, ele te leva sempre para o morro. E aí o GPS levou nós para onde? Irmãos, pensa naquelas favelas perigosíssimas. E o carro entra num trem escuro, 11 horas da noite. E quando nós olha, cadê o fim da rua, gente? Está bem ali pertinho. Meu sonho era ver uma avenida gigante. E aí, quanto mais o pastor, irmão Zé Roberto, foi se aproximando, irmãos, mais nós tremia e chorava. Nós até do carro saiu para sair correndo a pé de medo. Porque quando nós chegou mais perto assim do fim do quarteirão, que você via aquele trem lá, aquele povo lá, e de longe tira isso, aquilo, outro, nós vimos um povo no escuro, no fim da rua. Aí que nós vimos o povo, nós falou, nós corre ou nós morre. Porque quem vai estar numa rua escura, no fim da rua, em pé, parado perto de carro? Nós falou, é Jesus agora, né? Jesus vindo para morrer no Rio de Janeiro. Um beco sem saída, irmãos. Vocês ri porque não eram vocês que estavam lá. Porque eu quase mijei na roupa. Mas para a glória de Deus, quando nós olhou no final do beco, eram uns crentes que estavam no mesmo evento que nós, que também tinha sido levado para o beco sem saída. Gastamos 15 minutos para conseguir virar um carro. Caminhonete do irmão Zé Roberto, carro do pastor, dá ré para nós voltar e tentar descobrir o caminho. E estamos aqui, vivos para a glória de Deus. Mas Jesus leva nós para o beco. Chegamos em casa, nem conseguiu dormir, irmão Eila. Nós orava, nós chorava, nós falava língua estranha, nós agradecia, nós prometeu que nunca mais nós saímos de noite, tudo mais que vocês imaginaram. Mas eu louvo a Deus, porque o beco, aquele dia foi uma experiência. E se eu não tivesse com Cristo? E se nós tivéssemos morrido num beco lá na favela? Como que está a sua vida com Deus? Porque às vezes Deus nos leva para o beco para nos preparar. Para nos colocar em situações que nos confrontam diante de Deus. Porque Deus tem prazer na sua alma e Ele quer te levar para morar no céu. E tem muitas coisas que te distraem disso. Muitas vezes Ele, para operar o milagre, Ele te leva você para o beco. Eu nunca orei e jejuei tanto que as meninas. Igual naquela semana. Uma semana no Rio de Janeiro de jejum, de oração. Nós estávamos na praia em jejum, irmã. O que você acha? Com medo de morrer. Deus fez isso com o povo de Israel. Colocou eles num beco sem saída, de um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o mar e atrás vindo o faraó com os inimigos. E a Bíblia vai dizer que o povo começou a murmurar. Algumas pessoas começaram a reclamar, porque se tem uma coisa que crente gosta é de ser reclamão. Você conhece alguém do lado que seja? Nós temos que parar de reclamar, irmãos. Nós temos que parar de ser murmuradores. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender quem nos chamou. Nós precisamos entender qual que é a nossa essência. Porque não podemos ouvir uma má notícia que nós generaliza tudo. E aí nós murmura, reclama e fala um monte de coisas. A Bíblia vai dizer que nós não podemos ser como uma mulher rixosa, reclamona. Ninguém aguenta ficar perto, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer na alma daquelas pessoas que se alegram, daquelas pessoas que é grata. E muitos de nós não somos gratos nem pelo
Você pode pôr um pouquinho de água num copo descartável para mim, por favor? Você sabe o que acontece? Deus nos chamou e Ele nos encheu. Hoje nós acabamos de cantar, enche a minha vida, Senhor. Vocês acabaram de cantar, sim ou não? E todos vocês estão cheios, sim ou não? Teve crente aqui que cantou junto com o Ministério do Louvor, pedindo para o Senhor transbordar ele. Isso daqui é você, que tem pedido para Deus te transbordar, que tem pedido para Deus mudar a sua vida, que tem pedido para Deus fazer algo, e Deus começa a fazer algo e você começa a reclamar. Deus estava tirando o povo lá da escravidão, só porque Deus mandou eles ir para um rumo que deu num beco sem saída. O povo já começou a reclamar: Moisés, nós vamos morrer aqui. Será que lá no Egito não tinha túmulo para pôr nós? Nós estávamos escravos, mas pelo menos não ia morrer a facada, não ia morrer de tiro, não ia morrer fugindo. Irmãos, o inimigo, ele te engana querendo mudar a sua essência. E muitos de nós reclamamos. Nós estamos aqui com o copo cheio de água aqui. E se eu amassar esse copo aqui, se eu não amassar, irmãos, e eu jogar água, sai o que desse copo aqui? Água. E se eu amassar ele? Se eu amassar ele mais? A Camila tem que limpar, viu? Se eu tiver intacto, aqui sai água. Se eu tiver amassado, aqui sai água. Se alguém furar esse copo, vai sair água. E o que você precisa entender é que a sua essência, o diabo pode dizer que não presta, que está furado, que está amassado, que não tem valor, que ela é a mesma. Você é a mesma pessoa que Deus fez, com o mesmo dom, com o mesmo propósito, com a mesma alegria. E é o diabo que quer tirar isso de você, querendo dizer que você não é, que você não pode, que a circunstância mudou, que o tempo é outro, que a medicina é outro, que o pastor é outro, que a igreja é outro. Não é, irmãos, Deus ainda é o mesmo. A promessa na sua vida ainda é a mesma. Amassada, vazio, você vai transbordar do que Ele te fez. Porque o inimigo das nossas almas, ele vem para dizer assim: olha, não tem valor, acabou. Não acabou não. A fonte que encheu esse copo tem muita água, e é uma água que transborda, e é uma água que enche, e é uma água que muda. E ele te trouxe aqui para dizer: desta fonte de água tem mais para você, eu vou te encher. O povo ficou lá no beco, mas cumprindo a vontade de Deus. Às vezes nós estamos num beco sem saída, como muitos aqui estão no beco sem saída, mas não é hora de reclamar. E a ordem que o Senhor deu, Moisés acalmou o povo, irmãos, porque tem sempre um cristão abençoado. Quem tem um cristão abençoado na sua vida? O mundo está desmoronando e ele fala: não, irmão, vai dar tudo certo. Você fala: nossa, não tem mais jeito, não vou na igreja. Ele fala: vai sim, é só um dia mais. Não, liga para aquela pessoa, não. Às vezes nós falamos assim: não. E Deus está dizendo: não. Se tem uma coisa que eu gosto em quem serve a Deus, porque Ele realmente é como uma palmeira. Às vezes você está em cima, outro dia você está lá embaixo. E quando alguém fala, você mesmo fala assim: acho que eu acabei. Você levanta com a autoridade do céu sobre a sua vida. O inimigo pode achar que acabou com você, mas Deus vai te levantar com poder e autoridade do céu. E que enquanto as pessoas dizem assim: é o fim, que não tem jeito, as suas raízes estão sendo aprofundadas. A essência do que você é está aí. Mas fui amassada, irmã Érica, eu fui humilhada. Essa água não se sente humilhada. Você sente que ela está humilhada? Você sente que ela emburrou? Você está vendo se essa água aqui está emburrada, triste? Mesmo eu macetando ela? Aí eu pergunto: e você? Vê se o irmão está emburrado. E se ele tiver, fala: carinha emburrada não é coisa de cristão, de reclamão,
de murmurador, não é coisa daquele que serve a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus alegrar a tua alma e o teu coração nessa noite. Deus tem um plano. O plano de ser colocado lá no beco estava nos planos de Deus. Ele ser colocado naquele beco, ela está no plano de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus queria, não era apertar o povo. Deus não queria colocar angústia no povo. Deus não queria colocar medo no povo como eles estavam achando. Ai, Deus me trouxe para um lugar que não tem saída, agora nós estamos com medo, não temos como acampar, não temos saída e nós vamos morrer porque os inimigos, irmãos, presta atenção no manto. Presta atenção no que Deus está fazendo. Quando Deus colocou o povo de Israel lá naquele beco sem saída, Jesus não queria encurralar eles. Jesus queria matar os inimigos deles. Sabe por quê? Porque a terra prometida que Deus tinha era para o povo de Israel e não para os egípcios. E os egípcios queriam vir atrás do povo de Israel. E se eles entrassem na terra prometida, os egípcios entrariam junto. E Deus tinha um plano. Olha bem aqui, você que está aqui nessa noite, Deus tem um plano para o que está acontecendo na tua vida. Ele não quer te encurralar, Ele não quer te matar, Ele não quer te humilhar como estão dizendo para você, não. Ele quer matar os teus inimigos, porque se os seus inimigos acham que vai provar da tua vitória, está muito enganado. O povo de Israel, Deus mandou eles marchar, e é isso que Deus diz: marche. Diga ao meu povo que marche. Moisés falou: meu Deus, e agora? O que eu faço? Deus nem respondeu para Moisés, ele respondeu para o povo: fala para o povo marchar. A autoridade de Deus sobre a sua vida nessa noite chega. A autoridade para dizer para as pessoas: você tem que marchar. Mas e eu? Deus não falou: ó Moisés, você sai do lugar e marcha. Deus falou: diga ao povo que marcha. Sabe o que Deus está dizendo? Para de olhar só para você. Você vai ter que olhar e dizer para as pessoas: marche. Marche. Mas Senhor, eu estou precisando. Não, é para dizer para o outro marchar. Não, mas eu estou necessitado. Não, é para você dizer para o outro marchar. Não, mas eu estou fraco. Deus está dizendo: é para você dizer para essa pessoa marchar. Você pode ser profeta de Deus na vida dessa pessoa e dizer: você tem que marchar. E eu, irmã Érica, Deus não vai mandar, não. Deus está mandando você mandar o povo marchar. Porque quando o povo marchar, não tem jeito, você tem que ir junto. Agora, quem não vai desfrutar do que Deus te deu são os teus inimigos. Porque tem gente que acha que é teu amigo e te trai. Tem gente que acha que você acha que está com você e não está. E sabe o que acontece? Deus precisa abrir um mar. Fazer o povo se sentir encurralado. Mas Deus está dizendo: você não vai precisar lavar os pés, porque vai passar pelo mar seco. Nem o barro, que você tem agonia de estar com barro no pé, você não vai precisar limpar, porque vai passar em seco. Você crê? Só que eu não tenho uma boa notícia para os seus inimigos. Eles vão acontecer como o povo do Egito. Não vai sobrar um. Quando eles se atreverem a querer viver o seu milagre, a usufruir do que Deus preparou para você, tem a mão de Deus sobre eles. O mar vai se fechar. E as consequências seus olhos verão. Uma das coisas que alegra muito meu coração, quando o povo atravessou, a primeira coisa que eles começaram a fazer foi dançar, tocar tambor. Irmãos, crente é animado. Crente tem que viver animado. O povo estava num beco encurralado e tinha o quê? Tambor, tamborim, tudo quanto é trem para fazer barulho. Porque na primeira oportunidade, o que crente faz? Adora o nome do Senhor. Vai no velório, nós vai com violão no velório também. Ah, mas nós vai para o monte, nós vai cantar no monte também. Ah, eu não sei cantar, nós chora tocando, mas nós chora tocando e cantando e louvando o nome do Senhor. Crente não tem que ter tempo ruim. Você pode estar numa fase difícil, mas seu violão tem que estar pronto. Seu som tem que estar pronto. A tomada tem que estar arrumada para comemorar. As coisas têm que estar no congelador para descongelar. A bebida já tem que estar gelando para comemorar. Você crê nisso? Irmã Érica, mas eu não tenho condição. Deus vai te dar condição.
Prepara, 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 porque beco sem saída é sinal de livramento. Beco sem saída é sinal de Deus transformando e mudando sua vida. O que você precisa é estar atento, irmãos. Salomão, não dá tempo de eu pregar mais, mas Salomão passou uma experiência muito grande. Um homem que seria rei, substituiu o maior rei de Israel, porque substituir Davi, irmãos, misericórdia, não era para qualquer um. Salomão, ele não tinha crédito. Eu imagino que todo mundo falou, ninguém vai dar conta de ser como Davi, o maior rei de Israel. E no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o primeiro desafio de Salomão foi duas mães brigando por um filho. A Bíblia diz que duas mulheres estavam grávidas na mesma casa, só moravam as duas, e as duas estavam grávidas. Uma ganhou um bebê, 3 dias depois a outra ganhou outro bebê, e a Bíblia vai dizer que numa determinada manhã, uma das mães dormiu em cima do seu filho, e quando ela viu que matou o filho, o que ela fez? Ela maquinou algo. Eu não vou ficar sem filho. Ela foi lá onde estava aquela outra mãe, trocou as crianças, pegou a criança viva e deixou a criança morta. Mas mãe conhece seus filhos, sim ou não? E Deus está dizendo, eu te conheço. Glória a Deus, porque Ele te conhece. O inimigo pode achar que te roubou, que te perdeu, mas Deus te conhece. E aquela mãe levantou de manhã e falou, não, esse filho não é meu não, eu dei à luz aquele outro ali. E ela, não, esse é seu. E viraram uma guerra e foram para o rei. E a Bíblia vai dizer que Salomão, usado por Deus, porque a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Você precisa de sabedoria? Quem está precisando de sabedoria, faz assim. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça. Porque o Senhor concede aquele que não tem. Espírito de Deus, olha ali quantas mãos precisam de sabedoria. Cumpra-se a tua palavra nessa noite. Dê sabedoria a essa pessoa em como lidar, em como estudar, em como agir, em como resolver, em como tratar, em como negociar, em como criar, em como juntar, em como ser o amanhã. Espírito de sabedoria esteja sobre a tua casa agora e cumpre a tua palavra em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Salomão falou, o negócio é o seguinte, de quem que é o filho? Não, é meu, é meu, é meu. Ele falou, então parte no meio. E entrega uma metade para cada um. Sabedoria do céu, irmãos. Tem hora que a sabedoria de Deus é meio estranha, né? Mas a sabedoria de Deus vem para nos ensinar. E a mãe verdadeira simplesmente falou, não, se for para matar, pode deixar com ela, porque eu prefiro ele vivo com ela do que ele morto comigo um pedaço. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que moram na mesma casa que a gente. E são pessoas que tiram a sua paz, que suga a sua energia, que tenta tirar até aquilo que é seu. Tira a sua identidade, tira às vezes um bem de valor. Mas o que você precisa entender, quem é você? Quem é você diante do engano? Quem é você diante da perda? O Espírito de Deus está aqui, igreja. Quem é você diante de uma perda? Quem é você diante de uma traição? Quem é você sem dinheiro? Porque nós, quando temos o controle das coisas, somos um. Quando não temos, somos outros. Cadê a sua essência? O Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer, você é água limpa. Não se contamine. Não se misture. Você é isso mesmo, amassada, mesmo caindo, mesmo um pouquinho. Você é isso, eu te fiz, eu te formei, eu te trouxe aqui para te lembrar isso. Que mesmo que a atitude de alguém não condiz com o que você é, com o que você crê, com a sua fé, não mude a sua essência. Eu te chamei e eu te escolhi. E o tempo de viver encurralado vai se acabar.
Se coloque em pé. O Espírito Santo vai aí abrir essa jaula que você está vivendo. De emoções, de sensações e sentimentos. E vai dar liberdade aos cativos aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus. Coloca teus anjos agora, Jesus. Quantas pessoas que estão aqui, Jesus, com o coração queimando, ardendo e doendo e dizendo: é eu, Jesus. Sou eu que estou sofrendo isso. Pai, dá liberdade aos cativos. Tira essa mulher dessa depressão, Jesus. Liberta essa pessoa do vício. Liberta essa pessoa do passado. Liberta essa pessoa, Pai, de escravidão familiar. Liberta essa pessoa das dívidas, desse caráter corrompido. Dessa pessoa, Pai, que muitas vezes diz: muda a minha vida. Muda mesmo, Jesus. Muda mesmo, Jesus. Muda mesmo, Jesus. Tu estás aqui para mudar, Jesus. E eu creio num Deus que muda, que transforma, que renova, que restaura. Tenha um encontro com a tua igreja agora, Pai. Eu vejo anjos do Senhor visitando. Visita mesmo, Jesus. Toca mesmo agora no oculto. Toca no escondido. Toca agora, Senhor. Essa pessoa não consegue se firmar. O Senhor já fez uma palavra. O Senhor já fez uma promessa. E ela tem se embaraçado. Pai, assim como o apóstolo Paulo diz, que ninguém que se milita se embarace com negócios dessa vida. Eu declaro aqui nessa noite, Jesus, liberdade aos cativos. Eu declaro aqui nessa noite, Senhor, liberdade aos cativos. Liberdade para a tua igreja. Liberdade para esta pessoa, Pai, que está chorando. Pai, essa pessoa que está passando uma situação difícil que só o Senhor sabe, Jesus. Pai, em nome do Senhor, eu quero declarar aqui nessa noite, Jesus. Ora, igreja. Sai do seu lugar aí um pouquinho. Ora para alguém do seu lado aí que está precisando. Ora para essa pessoa que às vezes ela precisa de força. Jesus está cuidando de você. Jamais te esqueceu. Ele conhece a tua vida. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe do que você veio aqui nessa noite. Pai, tira essa pessoa desse vale. Está encurralada. Está angustiada. Pai, cuida de cada negócio. Cuida de cada situação. Em nome do Senhor, olha quantos anjos estão na tua casa. Olha quantos anjos estão passeando. Olha quantos profetas do Senhor estão aqui. Em nome do Senhor, eu declaro aqui nessa noite, Pai. Pai, eu creio que o Senhor vai levantar. Levanta, 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 levanta. Restaura a fé, restaura a esperança, restaura, 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 Jesus. Cai por terra todo mal. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Levanta, 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 Jesus. Levanta, 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 Jesus. Levanta, Jesus. Em nome do Senhor, eu declaro que vai mudar. Vai ter mudança nessas vidas. Vai ter mudança. Vai ter mudança, Jesus. Vai ter mudança. Vai ter força. Vai ter caráter novo. Vai ter vida transformada. Pai, essa campanha tem sido de edificação na vida da igreja. Mesmo que não era para estarmos aqui, mas o Senhor me levantou. E assim como o Senhor me levantou um dia, me tirou do pecado, me tirou daquilo que não podia, o Senhor restaurou a minha vida. Restaura agora, Jesus. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Restaura.
acontecer. Olha o que Deus está dizendo. Vou te falar Que tudo vai passar. Não chore. quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não dorme. Tem muita gente que te ama. Às vezes não é quem você queria, mas tem muita gente que te ama. Vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Levanta suas mãos para os céus assim, ó, e diz: vai passar. Sabe quando você fala assim, sai de mim, assim, ó, faz assim, ó, sai. Todo mal, eu tô livre, vai passar. Amém.